Olá, esta é uma aula sobre conceitos básicos de arquitetura de computadores. A arquitetura de computadores é um tópico extenso, então a gente vai focar aqui em tópicos que nos permitam responder algumas perguntas. Então, o que nós queremos saber aqui é quais principais grandezas caracterizam o desempenho de um processador, qual que é a diferença entre uma CPU, que é um processador de propósito geral, e uma GPU, que é um processador gráfico. E se GPU é tão bom, né, você consegue fazer contas tão rápido, porque nós não usamos GPU para tudo. Então vamos começar dos primeiros princípios, ou quase, né? Na verdade, se a gente fosse começar dos primeiros princípios, a gente começaria lá dos semicondutores, construiria os transistores, etc. Mas vamos começar um nível um pouquinho acima, que é o nível de portas lógicas e elementos de estado. Então isso aqui é construído com transistores, em última instância, tá? Mas aqui a gente aplica algumas abstrações. A gente vai trabalhar com lógica digital, ou seja, esses componentes eletrônicos vão reconhecer dois níveis de tensão, por exemplo, 0 e 5 volts, 0 e 3.3 volts, 0 e 1.8 volts, dependendo da tecnologia de construção desses transistores. E um deles vai ser considerado um 0 e o outro vai ser considerado o 1, né? E vai ser tolerado aí algum limiar em volta desses valores. E o que a gente consegue fazer com isso? A gente consegue fazer com isso, por exemplo, um componente que vai negar o valor lógico, que é o que a gente chama de porta NOT. A gente consegue fazer um componente que vai verificar se ambas as entradas são verdadeiras, se ambas são 1, que é a porta E ou AND, e um que verifica se alguma das duas entradas é 1, que é a porta OR, tá? Ou OR. Com essas portas lógicas, a gente consegue implementar qualquer função matemática de números de n bits até números de m bits. Então, basicamente, qualquer função em cima de números inteiros limitados aí por um número máximo, né? Dependendo de quantos bits a gente está usando, a gente consegue implementar em termos de portas lógicas. E a gente dá o nome a esse tipo de lógica combinacional. É um nome só para a gente dizer que ela não armazena estado. E daí, quando a gente começa a querer armazenar estado, a gente vai para o que a gente chama de lógica sequencial. E para isso a gente usa elementos de estado, que a gente chama de flip-flops, ou registradores. Registradores geralmente é o nome que a gente dá quando a gente quer armazenar mais de um bit, seria um conjunto de flip-flops. Mas o que é um flip-flop? Flip-flop é essa unidade básica que armazena um único bit. Como que ele faz para armazenar? Basicamente ele tem aqui duas entradas e uma saída. Uma dessas entradas a gente chama de clock ou relógio. E o que vai importar para a gente não é exatamente o valor dessa entrada, mas sim as transições. Sempre que ele transicionar de 0 para 1, que a gente também chama de borda de subida, porque a tensão está subindo, tá? Ele vai amostrar, ele vai olhar qual que é o valor naquele instante da entrada D e vai armazenar esse valor em breve vai estar disponível aqui na saída Q. Claro, tem um pequeno atraso, mas a ideia é que sempre que isso aqui transiciona de 0 para 1, borda de subida, ele copia D para Q. Então isso permite a gente armazenar um valor de um ciclo para outro. O que a gente chama de ciclo? Um período desse clock, que é uma função onda quadrada aqui periódica. Como que a gente organiza os circuitos usando lógica combinacional e elementos de estado?
Geralmente a gente tenta pensar em termos de uma abstração, que é a abstração de máquinas de estado, e a gente pensa o seguinte: o nosso circuito tem um estado atual dele, que está armazenado em um ou mais elementos de estado aqui, e daí ele vai ter uma função matemática implementada em termos de lógica combinacional, que vai consultar o estado atual desse conjunto de elementos de estado, fazer alguma conta em cima disso, e com isso ele vai gerar um próximo estado. É assim que geralmente a gente organiza os nossos circuitos. Então a gente cria uma função matemática que leva do estado num ciclo para um estado no próximo ciclo. E o quanto duram esses ciclos, o quão rápido pode ser esse sinal de clock, de relógio? Bom, para isso a gente precisa olhar para o que a gente chama de caminho crítico combinacional, que nada mais é do que o maior atraso possível entre as entradas e as saídas do nosso bloco lá que contém lógica combinacional. Então, se a gente olhar para todos os blocos de lógica combinacional de um circuito, ou seja, todas as portas lógicas que tem desde a saída de um registrador até a entrada de outro, ou do próprio registrador, e a gente olhar o atraso que demora para o sinal se propagar do início até o final. Se a gente olhar para o maior atraso aqui, por exemplo, nesse caso possível, entre x, y ou z até w, aqui nesse exemplo seria esse caminho aqui que está representado, a gente tem o caminho crítico combinacional. E daí o nosso período de clock tem que ser um pouquinho superior a esse atraso. Tá? Tem que ser igual a esse atraso para dar tempo dos dados se propagarem da saída dos registradores até as entradas, e tem uma folga ali para não cair exatamente na próxima borda, porque senão isso pode gerar o que a gente chama de metaestabilidade, que é o flip-flop ele não vai amostrar num instante de tempo muito bem definido. Mas, em última instância, depende aí basicamente desse caminho crítico, desse atraso. Como que isso é calculado? Bom, essas portas lógicas que a gente utiliza, elas têm capacitâncias parasitas, né? Então, o atraso delas geralmente está associado a essas capacitâncias. A gente conseguir carregar e descarregar esses capacitores parasitas que aparecem no meio do circuito que a gente não consegue se livrar. Bom, como que a gente faz para tentar otimizar um circuito? Tem uma técnica muito comum, que é a técnica de pipeline. Ela é presente em praticamente qualquer circuito moderno. É uma técnica bastante simples. Então, em vez da gente simplesmente trabalhar com aquele conceito da gente ter um blocão de lógica combinacional que implementa de uma vez só todos os cálculos que a gente precisa fazer, a gente pode dividir em estágios esse cálculo e colocar registradores no meio para salvar os valores intermediários. Por que isso funciona? Porque aí, se a gente calcular o caminho crítico combinacional novo, ele vai ser menor do que o original. Então, o caminho crítico combinacional original desse circuito seria aqui 4 mais 3, que dá 7, né? Mais o 8, que aí dá 15, mais o 5, que dá 20. Então, seria por esse caminho aqui. Se a gente olhar os outros caminhos possíveis, né? Por exemplo, aqui 8 mais 5 dá menos do que 20, né? Aqui 8, 10, 15 também dá menos. Então é esse caminho aqui que daria 20 nanosegundos. O que a gente pode fazer? A gente pode dividir esse circuito aqui por essas linhas vermelhas
E onde a linha vermelha intercepta o circuito, a gente coloca aqui registradores, onde estão essas bolinhas. O que vai acontecer? Quando passar um ciclo, o resultado intermediário, correspondente a aplicar A e B sobre essas entradas, vai ser armazenado aqui nesses registradores. Depois, no próximo ciclo, ele vai continuar sendo calculado, e daí o resultado correspondente a passar por essa parte do circuito vai ser armazenado nesses. E, por fim, o resultado final vai ser armazenado nesse registrador final aqui no último ciclo. Com isso, o que a gente consegue? A gente consegue utilizar um período de clock de 8 nanosegundos. Porque, veja bem, o caminho crítico combinacional desse trecho aqui é 7. O desse trecho aqui é 8. Tá? Então, daqui até aqui dá 6, daqui até aqui dá 8, então o maior é o 8. E o desse é 5. Então, a gente utiliza o maior caminho como nosso período de clock, que seria 8 nanosegundos. Infelizmente, a gente não pode usar 7 nem 5. Então, aqui a gente vai deixar o sinal estável por mais tempo do que ele precisaria, mas aí a gente garante que ele fique estável nesse trecho aqui, nesse C. Seria melhor cortar então aqui dentro do C? Talvez sim. Então, às vezes a gente olha para dentro dos bloquinhos e vê se não conseguem cortar ainda melhor aqui dentro. Mas nem sempre a gente vai conseguir distribuir igualmente o mesmo tempo para todos os trechos do circuito. A gente vai ter uma latência total que vai ser pior do que o nosso tempo original. Tá? O nosso tempo original era de 20 nanosegundos, agora o tempo vai ser de 24. Então, desde eu colocar uma entrada aqui até eu obter a saída, vai demorar 24 nanosegundos, que é pior do que eu tinha antes. Só que eu vou melhorar a minha taxa de processamento. Antes eu conseguia colocar apenas um dado a cada 20 nanosegundos aqui na entrada e depois esperar que ele aparecesse na saída. Agora eu vou conseguir colocar um dado a cada 8 nanosegundos. Então eu aumento minha taxa de processamento, sacrifico um pouco em termos de latência, mas o meu circuito consegue fazer um pouco mais de trabalho do que ele fazia antes. Essa não é a única forma de aplicar o conceito de pipeline. O conceito de pipeline é um conceito muito utilizado em computação, não só em circuitos eletrônicos. Ele é utilizado também em alguns modelos de paralelismo de software, ele é usado em redes. Então é uma ideia mais genérica do que isso. E como que a gente pode fazer um modelo conceitual dessa ideia do pipeline? Bom, a gente pode pensar que a gente tem uma caixa preta aqui que a gente não sabe como funciona, que ela faz algum processamento e a gente entra com dados nela com uma certa taxa de entrada n dividido por L e a nossa taxa de saída é a mesma, né? Então, isso aqui a gente só está falando que não tem dados acumulando aqui dentro. Tudo que entra acaba saindo, eventualmente. Só que demora um tempo L para sair depois que entrou. Isso significa que aqui dentro sempre tem N elementos aguardando para serem processados. Bom, agora que a gente tem os ingredientes básicos para montar um processador, o que um processador precisa fazer para que ele seja programável, né? A gente poderia simplesmente construir circuitos para cada conta que a gente quer fazer, mas isso não é muito prático. A gente teria que, cada simulação física, por exemplo, que a gente quer fazer, mandar para uma fábrica produzir um semicondutor para fazer isso. Isso daí seria extremamente caro, né? Então a gente quer processadores programáveis. Como que a gente faz isso? Então, uma estrutura mais ou menos representa conceitualmente qualquer processador programável que a gente possa pensar. Essa aqui. Então, a gente tem lá dentro do processador o que a gente chama de conjunto de registradores. Aqui tem um certo número de registradores, cada um de um certo tamanho, aí varia de processador para processador.
Nesse exemplo aqui são 32 bits, mas a gente poderia ter 64 ou até mais, dependendo do processador. Isso vai para um conjunto de lógica que implementa várias operações matemáticas. Então, por exemplo, soma, subtração, comparações, etc., que a gente chama de unidade lógica aritmética, ou ALU, no inglês, Arithmetic Logic Unit. E isso aqui pode realimentar esse conjunto de registradores. Então, a gente pode pegar alguns registradores daqui, fazer contas e alterar o valor de outro registrador ou de algum dos registradores que a gente usou como entrada. Então, isso aqui vai armazenando para a gente o estado do nosso programa. Só que não tem como a gente colocar tudo que a gente precisa em apenas alguns bits de memória. Então, isso se comunica com uma memória principal, que geralmente é externa ao processador. E aqui eu tenho várias palavras de memória, tá? Geralmente gigabytes ou até terabytes de palavras de memória, que eu consigo tirar ou colocar de dentro do processador. E como que os programas são estruturados? Os programas são estruturados em operações relativamente simples que são geradas por um compilador a partir de uma linguagem de nível mais alto, né? Por exemplo, um C, um Fortran. Mas as operações que o processador executa são operações relativamente simples. Aqui a gente tem um processador que é bastante utilizado para fins didáticos, mas que ele também existe no mercado. O pessoal tem utilizado bastante para fins didáticos porque é um processador com arquitetura aberta, que é o RISC-V. E daqui a gente tem alguns exemplos de como que funcionam essas instruções que um processador é capaz de executar. Então, algumas instruções que existem no RISC-V são instruções para pegar dois registradores, fazer uma certa conta. Aí esse op aqui poderia ser soma, subtração, multiplicação, etc. E guardar o resultado num registrador de destino. Também pode ser feita uma conta envolvendo um registrador e uma constante. Em arquitetura de computadores a gente usa esse termo aqui imediato, que basicamente é um sinônimo para constante, e guardar o resultado em um registrador também. A gente tem as instruções que fazem controle de fluxo, que são usadas pelos compiladores para implementar coisas do tipo if, for, while, todas essas estruturas de controle. A gente pode reduzir isso tudo a saltos não condicionais e saltos condicionais. Então, saltos não condicionais são saltos que sempre acontecem. Por exemplo, quando a gente faz uma chamada de função, a gente está em um ponto do código e vai para outro ponto que tem uma função implementada, a gente usa salto não condicional. No caso do RISC-V, a gente tem uma instrução que faz um salto para um certo endereço, uma posição na memória que tem, por exemplo, o código de uma função, e uma outra que faz um salto para o valor que está contido em um registrador, que aí pode ser usada para coisas mais complexas. Por exemplo, em C++ a gente tem métodos virtuais, e daí, dependendo da classe do objeto que a gente está chamando o método, pode ser uma implementação diferente. Então, aí usa esse tipo de instrução para implementar. E a gente tem os condicionais, que são usados basicamente para implementar if, estruturas de laço, etc. Que a gente vai fazer uma determinada comparação, por exemplo, comparação de menor, de maior ou igual, entre dois registradores de origem, que vão ser lidos. E daí, se a comparação der verdadeira, a gente vai pular para o endereço, senão a gente vai seguir em frente. E por fim, a gente tem instruções de carregamento e gravação de dados na memória. Então, a gente pode pegar um registrador, que a gente chama de base, ver qual que é o valor contido nesse registrador. Vai ter lá uma posição na memória. Opcionalmente, pode somar a essa base uma constante, que a gente chama de deslocamento. Então, aí o processador vai mandar um pedido lá para a memória, me vê o valor que está nesse endereço, base mais deslocamento. E daí, na hora que a memória devolver o valor, ele vai gravar isso num registrador de destino. E a mesma coisa para salvar na memória. Ele lê um valor de um registrador de origem
e pede para a memória gravar nesse endereço base mais deslocamento. Bom, mas como que são essas memórias? Então a gente tem basicamente dois tipos bastante contrastantes de memória, que são a SRAM e a DRAM. A SRAM utiliza para guardar cada bit uma estrutura que é essencialmente a estrutura de um flip-flop. Só que o problema disso é que gasta aqui 6 transistores para ser implementada. E a alternativa seria a DRAM. A DRAM, para armazenar cada bit, gasta apenas um transistor e um capacitor. O problema disso é que o capacitor descarrega quando a gente vai tentar ler o valor dele. Então a gente tira a corrente dele, isso acaba descarregando o capacitor e a gente precisa carregar de novo. E não só isso, o capacitor também descarrega sozinho, porque quando a gente vai implementar isso num circuito integrado, a gente nunca consegue se livrar totalmente das correntes de fuga que aparecem no circuito. Então o capacitor vai lentamente descarregando e daí a memória ela precisa ser refrescada, né? Então a gente precisa de tempos em tempos ir passando por esses capacitores, lendo o valor deles e carregando novamente, mesmo que eles não estejam sendo lidos pelos programas, que a gente chama esse processo de refrescar. Com isso a gente acaba gastando um tempo que poderia ser dedicado a fazer leituras e gravações úteis na memória. Aqui a gente tem uma ilustração mais ou menos de como que funciona o processo de leitura na DRAM. Então a gente lê uma daquelas linhas de capacitores de uma vez. Para isso a gente pede para ela ser ativada, isso faz uma cópia desses valores que foram lidos num buffer. Aí esses valores eles podem ser enviados, por exemplo, para o processador, só que depois a linha tem que ser pré-carregada, que basicamente é gravar de volta na memória. Tá? Então a linha tem que ser fechada antes da gente poder abrir alguma outra linha, por exemplo. As memórias DRAM elas geralmente são divididas em vários bancos. Cada um tem os buffers de linha independentes. E com isso a gente consegue operar em regime de pipeline. Então, enquanto a gente está esperando essa abertura da linha ou fechamento da linha em um determinado banco, a gente pode ir iniciando essas operações em algum outro banco que seja independente. Então dá para a gente ter, se a gente tiver N bancos, a gente consegue colocar aí na melhor das hipóteses N requisições de leitura ou escrita da memória ocorrendo N requisições pendentes, né? Ocorrendo meio que simultaneamente. Com isso a gente consegue amortizar a latência. Então, apesar dessas operações serem demoradas, se a gente conseguir operar com bancos independentes, a gente consegue amortizar um pouco essa latência. Mas isso depende do padrão de acessos para funcionar. Se a gente fica acessando endereços que não são previsíveis, não tem como a gente organizar esses dados em bancos de uma forma que a gente consiga intercalar esses acessos aos bancos. Bom, na prática, como que a gente utiliza essas diversas tecnologias de memória num sistema processado? Geralmente a gente usa memória do tipo DRAM, que é a memória mais densa, que permite a gente chegar em valores maiores de armazenamento e valores menores de custo. A gente usa como a nossa memória principal. E a gente coloca algumas memórias no meio do caminho entre ela e o processador, que a gente chama de cache, que são implementadas usando o SRAM, que é uma memória que é mais rápida, só que é mais custosa e que a gente não consegue fazer tão grande quanto a DRAM. E um detalhe é que quanto menor a SRAM, mais a gente consegue otimizar, deixar aqueles caminhos mais curtos no circuito e com isso fazer ela operar
a taxas maiores de fornecimento de dados. Então a gente geralmente implementa mais de um nível de cache. Então aqui L seria level, né? Nível em inglês. Então aqui a gente teria 2 níveis de cache. Um pouco mais lento e maior e um menor e mais rápido, um pouco mais próximo do processador. E daí o que o processador faz, ele verifica se o dado está no cache. Se tiver, ele volta direto do cache para o processador. Senão, ele consulta o cache de próximo nível. E se não tiver em nenhum dos dois, aí ele tem que consultar na memória principal. E daí ele pode fazer uma cópia nesses caches do que não foi encontrado neles. Por que o cache funciona? Bom, geralmente a gente tem o que a gente chama de localidade espacial e localidade temporal nos acessos à memória dos nossos programas. Então o código também está na memória e o código geralmente é acessado de maneira sequencial, então o processador lê uma instrução do código, depois lê a que está logo a seguir, depois a que está logo a seguir e assim por diante. Às vezes a gente volta para trás porque tem um laço, por exemplo, um for ou um while, só que a menos que esse código seja muito grande, existem grandes chances do início do código ainda estar lá na cache. E aí a gente tem dados de pilha, que são basicamente variáveis locais, que vão sendo inseridas ou retiradas conforme as funções retornam. Isso daqui gera uma certa localidade no acesso também, porque a gente retorna de uma função, vai ser retirado um valor lá da pilha para voltar para a função anterior, e a gente vai ter que as variáveis locais próximas das variáveis que estavam sendo acessadas pela função anterior. E a gente tem as variáveis globais ou valores alocados, por exemplo, com malloc em C. E daí esses valores geralmente a gente vai fazer com bastante frequência acessos que são sequenciais ou dados que estão próximos um dos outros, porque geralmente a gente quer, por exemplo, num array a gente quer acessar i, depois i mais 1, depois i mais 2, etc. Nem sempre a gente faz isso, às vezes a gente precisa acessar índices que são imprevisíveis e aí não vai adiantar muito o cache, a menos que o array seja pequeno. Aí talvez a gente consiga manter o array inteiro dentro do cache. Mas vários padrões de acesso aí que são comuns, o cache acaba ajudando. Bom, dados esses elementos, como que a gente pode construir os processadores de propósito geral? Então, vamos olhar primeiro como que é aplicada a técnica de pipeline em um processador. Então, supõe um processador com instruções simples que possam ser executadas em um único ciclo de clock. A gente poderia usar aquele conceito de máquina de estados para implementar esse processador. Mas geralmente a gente quer aumentar a frequência de clock para o máximo possível, ou seja, aumentar a quantidade de ciclos por segundo que a gente consegue fazer e tentar manter a quantidade de instruções por ciclo que a gente consegue executar próxima de 1. Então, se esse processador já tinha só instruções simples que podiam ser executadas em um único ciclo, a gente quer tentar manter isso, só que tornando o ciclo mais rápido. E daí a gente vai ter alguns problemas, a gente não vai conseguir sempre fazer isso. Então, vamos supor que a gente dividiu em 3 estágios, né? Colocando aqueles registradores no meio do caminho no circuito do processador. Então a gente teria um estágio aqui que seria responsável por ver em qual parte do programa que o processador está atualmente, que instrução que ele está executando. A gente chama isso de PC, ou Program Counter. E ele vai ter que pedir isso para a memória de instruções e pegar o resultado. Vale a pena separar isso num estágio? Vale. Se isso aqui for uma SRAM, a gente vai fazer isso aqui de forma que a gente está limitando o nosso tempo de um ciclo a ser pelo menos o tempo de acesso a essa SRAM, né? Entre a gente pedir um endereço para ela e ela voltar.
Bom, depois a gente teria aqui um outro estágio que pegaria essa instrução, decodificaria, ou seja, ele vai ver o que essa instrução está fazendo, se é uma soma, se é uma comparação, etc. E essa instrução ela geralmente vai ter registradores de entrada, né? 1 ou 2 registradores de entrada. E daí ele precisa ler isso dos registradores. Então ele vai conversar com o conjunto de registradores aqui e vai pedir para ler o valor desse registrador, só que ele ainda não vai usar esse valor. Esse valor só vai ser usado no próximo ciclo. Por que isso é interessante? Porque aí a gente pode implementar esse conjunto de registradores de maneira análoga a uma pequena SRAM. Tá? Então a gente consegue organizar numa matriz, a gente consegue um tempo de resposta característico e esse tempo de resposta que vai limitar aqui o nosso ciclo de clock. E por fim a gente pega esses valores aqui e executa a operação de fato com eles. Por exemplo, uma soma, uma comparação. E o resultado disso a gente pode querer gravar de volta no conjunto de registradores, ou pode influenciar na próxima instrução que vai ser executada, ou a gente pode querer gravar isso na memória de dados, por exemplo. Bom, a gente tem algumas dificuldades para fazer isso. A primeira dificuldade que a gente tem é o que a gente chama de dependência de controle, que esse estágio aqui, inst.i mais 1, não sabe qual instrução buscar aqui, sem ter antes o resultado de inst.i. Tá? Então, pode ser que aqui seja uma instrução de salto, né? Não condicional. E daí ele só vai saber para qual endereço que vai pular depois de decodificar a instrução. Pode ser que seja uma instrução de salto não condicional com consulta um registrador, aí ele só vai saber nesse estágio aqui que ele vai ter a resposta do registrador, então vai ser pior ainda. Pode ser um salto condicional, então ele vai ter que fazer uma comparação aqui, ele só vai saber se ele vai pular ou não depois de executar essa comparação. E a solução para isso é a predição de saltos. Então a gente pode ter aqui uma pequena memória para tentar lembrar cada salto que tem no programa, qual que foi o último salto que foi feito. Para qual endereço que ocorreu o salto ou se passou reto. E isso funciona porque, por exemplo, se a gente pensar em loops, for ou while, geralmente ele vai passar todas as iterações fazendo o mesmo salto, voltando para o mesmo ponto do programa e só no final que ele vai passar reto. Então a gente só vai ter esse problema de errar no final do laço, né? Daí se o laço for grande, isso daí vai acabar amortizando. Então com isso a gente consegue reduzir bastante esse problema. Mas veja que isso já reduz um pouco o nosso IPC. Ele já vai ficar um pouquinho abaixo de 1. E a gente tem um outro problema que é a dependência de dados. Então o inst.i não tem certeza do valor de alguns registradores sem ter o resultado do inst.i menos 1. E daí uma solução para isso é a gente fazer stall, então é a gente parar a execução por um ciclo. Isso reduz o número de instruções por ciclo. Então a gente vai parar esse estágio, não vai fazer trabalho útil nenhum por um ciclo, quando ele detectar que tem uma dependência de dados, que uma instrução usa como entrada a saída da próxima, né? E daí vai esperar terminar esse estágio para poder executar esse. Então algo que seria feito em paralelo vai esperar um ciclo. Ou fazer bypass, que seria a gente colocar um caminho combinacional desse estágio até esse estágio para ele poder informar aqui o resultado da operação que vai ser usado nesse estágio aqui se ele detectar que ele depende de uma saída da instrução que está sendo executada aqui, que é a instrução anterior. E o problema disso é que aumenta o caminho crítico, então a gente não vai conseguir aumentar tanto a frequência de clock quanto se não existisse esse bypass. Então, são alguns desafios de engenharia que a gente tem quando a gente vai fazer um pipeline num processador, mesmo num processador simples.
Bom, esse desenho de processador aqui, ele não está nem perto do processador que tem no computador de vocês. O processador que tem no computador de vocês é algo mais parecido com isso. E daí ele tem diversas outras preocupações. Esse aqui é um processador aberto, é um RISC-V, é uma implementação de RISC-V feita pelo pessoal de Berkeley. Então por isso que eu estou usando aqui de exemplo, porque tem bastante documentação pelo fato dele ser aberto. E o que a gente tenta buscar nesses processadores de alto desempenho, basicamente é o que a gente chama de Instruction Level Parallelism. Então, se a gente tiver instruções próximas uma das outras que não dependam do resultado uma da outra, a gente vai tentar executar em paralelo. Ou seja, se essas forem instruções simples, que originalmente elas gastavam apenas um ciclo para ser executadas, a gente vai tentar obter IPC, né, um número de instruções por ciclo maior do que 1. Como que a gente consegue fazer isso? A gente vai replicando várias unidades lógicas aritméticas dentro do processador. E daí a gente coloca várias filas que aí a gente consegue mandar essas unidades executarem essas diversas instruções e depois a gente tenta agregar os resultados. Então a gente tenta paralelizar e distribuir isso aqui para várias unidades aqui dentro. Mais que isso, esses processadores de alto desempenho, eles tentam esconder a latência, tanto de instruções que não sejam tão simples, que demorem mais de um ciclo para executar, quanto de acessos à memória. E acessos à memória são bastante difíceis da gente esconder a latência, porque a gente nunca sabe se esse acesso ele vai conseguir ser respondido pelo cache ou não. E a gente viu que mesmo a memória principal, que é DRAM, já não é tão previsível assim o tempo de resposta dela, porque dependendo dos padrões de acesso, a gente vai conseguir paralelizar ou não para múltiplos bancos. Então isso aqui é extremamente difícil de prever. Na hora que o compilador está compilando o programa, por exemplo, ele não consegue saber qual acesso vai ser mais rápido e qual acesso vai ser mais lento. Então aqui a gente tem um exemplo disso. O compilador emitiu duas instruções de carregamento da memória. Aqui não é LW, é LD, é um outro tipo de instrução, mas é carregamento também de um outro tipo de dados. Não é carregamento de uma palavra inteira, é um carregamento, por exemplo, de um ponto flutuante de precisão dupla. Daí ele vai querer carregar um endereço que está num registrador R2 e mais 34 e colocar isso num registrador de ponto flutuante que é o F2. E aqui é a mesma coisa, só que do R3. Só que ele não sabe qual desses dois que vai ser mais rápido. Suponha que lá durante a execução, esse acabou sendo mais rápido, porque estava no cache, por exemplo. E esse aqui demorou, porque não estava nos caches, teve que consultar a DRAM, então demorou. O que vai acontecer? Ele não vai conseguir executar de imediato essa instrução porque ela usa F4 como entrada. Mas ele vai conseguir executar essa porque ela usa F2 e ela não usa o F4, né? E nem o F6 que foi calculado aqui. Ele vai conseguir executar essa também, porque ela só usa o F2, que já foi carregado da memória, e o F8, que já foi carregado aqui, enquanto ele ainda está esperando carregar o valor de F4. Só que aí a gente tem um problema. Essa instrução, originalmente, ela tenta gravar o resultado em F4. Então, se eu executasse essa instrução antes dessa aqui, a gente teria uma confusão, né? Qual que é o valor de F4 que vai ser usado aqui? Vai ser o do carregamento da memória ou esse novo resultado dessa divisão? Para isso, os processadores eles geralmente têm mais registradores do que eles expõem para os programas dentro deles. E daí eles fazem o que a gente chama de renomear os registradores. Então aqui ele tem uma versão do F4 e aqui ele tem uma outra versão do F4 que internamente se refere a outro registrador lá dentro do circuito. E com isso o processador ele consegue ir se ajustando e executando fora de ordem conforme necessário as instruções, sem alterar o sentido do programa original para tentar esconder a latência
da memória, por exemplo. Então, os processadores de alto desempenho são circuitos extremamente complicados. Eles tentam conseguir um desempenho bastante alto, mesmo para programas que são descritos de maneira serial, né? Que não são descritos em múltiplos threads, que você não vai lá e escreve, por exemplo, uma função para executar em cada processador. Mas isso tem um limite. Então a gente não consegue chegar num processador estupidamente rápido que não vai precisar de nenhum paralelismo explícito. Então já há alguns anos, todos os processadores que tem, mesmo em máquinas pessoais, têm pelo menos 2 processadores, 2 cores. Como que isso é feito? Esses processadores eles compartilham uma mesma memória. Então qualquer um dos processadores podem gravar ou ler dessa memória. E cada um tem sua cache. Às vezes tem alguma cache compartilhada entre os dois, mas todos têm pelo menos um pouco de cache que é privada deles, que não é compartilhada com os outros processadores. Por quê? Porque é muito complicado você fazer com que todos os processadores mandem para uma mesma rede, que um mesmo barramento, todas as requisições de leitura ou escrita que eles têm para a memória principal. Isso aqui geraria contenção aqui nessa parte do circuito. Só que o fato da gente usar caches diferentes para cada um desses processadores também não é muito simples de implementar. A gente tem um problema que a gente chama de coerência de cache. Então, suponha que o P1 gravou um certo endereço que o P2 acabou de ler. Esse endereço, o conteúdo desse endereço ficou gravado na cache do P2. Então, quando ele for ler, ele leria o valor antigo e não o que foi gravado pelo P1. E daí a gente tem várias formas de tentar contornar isso. Uma forma seria, em software, a gente tem uma forma de dizer quando que a gente se importa com os valores terem sido atualizados ou não pelo outro processador. Só que aí a gente reduz um pouco a abstração que a gente tem do cache. Geralmente a gente quer que o cache seja algo transparente, que funcione sem a gente ter que interferir manualmente com isso. E daí, se a gente quiser manter essa transparência do cache, a gente tem que manter a coerência do cache, ou seja, os caches têm que conversar entre eles para eles manterem consistência entre os valores deles. Então, se o P1 manda escrever num certo endereço de memória e esse endereço existe no cache do P2, ele tem que invalidar esse endereço aqui. E para isso existem protocolos de coerência de cache que colocam também uma certa contenção nesse barramento. Então isso é bastante difícil de projetar e é por isso que a gente não tem sistemas com um número extremamente grande de processadores. Tá? Bom, aí a gente vai para os processadores gráficos. Como que eles são organizados dentro deles? Para a gente motivar, verificar por que foi inventado o processador gráfico, né? Vamos olhar o que é feito em computação gráfica. Então, se a gente tem um programa que renderiza coisas em 3D, por exemplo, como que ele funciona? Então, aqui a gente tem as etapas pelas quais passa o processo de renderização de um objeto em 3D. Então, a gente começa com os vértices. Esses vértices eles são basicamente um conjunto de pontos dos nossos objetos 3D. E daí a gente precisa fazer transformações com eles para poder aplicar rotações, deslocamentos da câmera, etc. Bom, depois eles passam por alguns processos. Por exemplo, são divididos em vários triângulos, porque aí você pode padronizar o processo de desenho desses triângulos. Eles são rasterizados, que basicamente é converter isso num bitmap, né? Conjunto de pixels. Aí isso passa por um shader de fragmentos, que basicamente
faz transformações com esses pixels, por exemplo, para aplicar cores neles. E no final, essas cores são interpoladas, né? Porque aqui a gente pode colocar cor em alguns pontos apenas e depois mandar ele preencher o resto no meio do caminho. E por fim a gente tem a imagem final renderizada. Bom, aqui a gente tem um exemplo de um programa que renderiza um cubo na tela, um cubo colorido e com efeito de iluminação, que é o VK Cube. Ele começa basicamente com essa lista de vértices, que são os pontos pertencentes a cada face do cubo. Uma lista de cores, então ele tem as cores de cada ponto desses vértices do cubo. E ele tem uma lista de vetores normais às faces do cubo. Bom, isso é só um exemplo simples, então esse vetor aqui de vértices ele é bastante pequeno, né? Afinal é só um cubo. Mas se a gente for pensar, por exemplo, num modelo de uma pessoa, um objeto complexo, tipo uma árvore, isso daí vai ter muitos pontos mesmo. E daí, o que a gente vai querer fazer? A gente vai querer processar esses pontos e aplicar uma certa transformação geométrica a todos eles e talvez aplicar efeitos de cor. Isso é feito por um programa que a gente chama de shader, de vertex. Esse aqui é um exemplo de programa usado nesse caso da renderização do cubo. Basicamente o que ele vai fazer, ele vai pegar como entrada cada posição, cada cor e cada vetor normal, que a gente especificou aqui. Para cada uma dessas linhas aqui com 3 valores, que seria um ponto x, y, z, ele vai fazer uma série de contas. Então ele vai vai multiplicar aqui por uma matriz de projeção, e daí ele vai fazer várias contas aqui para aplicar o efeito de luz. No final aqui ele vai calcular a cor com base nesse efeito de luz. E isso pode ser feito em paralelo para cada um desses pontos, x, y, z, mais essas cores e mais esse vetor normal. Se eu fizer a conta para esse vértice em paralelo com a conta para esse segundo vértice, com esse terceiro, etc., um vai interferir no outro. Então veja que eu descrevo um programa aqui que vai lidar com cada uma dessas, cada um desses pontos x, y, z de forma independente um dos outros. Então isso é uma característica muito comum de processamento gráfico. A gente tem padrões de acesso à memória bastante regulares, aí no caso a gente deixa a cargo do próprio sistema gráfico acessar a memória para a gente. Ele vai acessando a memória de maneira linear, né? Um ponto depois do outro, em sequência, e vai fornecendo isso ao programa. Então o padrão é extremamente regular, né? É só um acesso sequencial. A gente tem pouca necessidade de controle de fluxo. Então, nesse código que a gente mostrou mesmo, não tem nenhum if, nenhum for. A gente tem o mesmo conjunto de operações aplicado a vários valores de entrada diferentes. E essas características são comuns também a diversas cargas de processamento científico. Então, quando a gente precisa fazer contas de álgebra linear ou quando a gente precisa fazer simulações de Monte Carlo, geralmente a gente consegue fazer várias operações que são independentes uma das outras de uma vez só. Então, os cientistas começaram a escrever shaders gráficos para fazer cálculos científicos. Então, muitos cientistas começaram a descrever os dados dos domínios de problema deles como se fossem objetos 3D e começaram a usar shader para fazer conta com isso. Aí os fabricantes de placas gráficas perceberam a demanda no mercado e começaram a expor, lá a partir de 2007, essa programabilidade de maneira mais confortável. Começaram, inclusive, a liberar algumas bibliotecas com contas bastante comuns que o pessoal faz, tipo transformador de Fourier, operações de álgebra linear, etc. Otimizados para essas placas gráficas deles. Bom, com base nesse tipo de problema que a placa gráfica tenta resolver, ela tem uma organização, uma alocação de transistores bastante diferente de um processador de propósito geral.
Então, o processador de propósito geral ele dedica uma quantidade bastante grande de transistores para o circuito de controle e para cache. Nas placas gráficas, a gente geralmente vai ter menos cache e bem menos circuito de controle. E o que sobra de transistores vai ser usado para criar bastante ALU, né? Várias unidades lógica aritmética. Vamos ver um pouco de terminologia. A terminologia muda um pouco de fabricante para fabricante. Aqui a gente vai ver da NVIDIA, que talvez é a mais comum. Então, uma GPU, né, uma unidade de processamento gráfico, é dividida em vários SM, Streaming Multiprocessors. E aqui a gente tem um desenho de um SM. No caso, por exemplo, de uma GV100, que é uma placa relativamente recente, tem 80 desses SMs. Cada um tem um pouquinho de cache aqui e tem vários processing blocks. Cada processing block tem o seu próprio conjunto de registradores. Então tem aqui o register file, register file, register file. E sua própria unidade de despacho que controla um conjunto de unidades lógicas aritméticas. Então aqui a gente tem unidades de vários tipos, algumas otimizadas para ponto flutuante de precisão dupla, outras para inteiros, outras para ponto flutuante de precisão simples, outras para cálculos com tensores, que é uma novidade inclusive dessa arquitetura Volta, né, da GV100. E daí a gente vai ter cada um desses processing blocks executando um warp de threads. O que é um warp? É um conjunto de 32 threads que estão executando a mesma instrução. O que é uma thread? Basicamente é uma execução em paralelo de um código. Tá? Então a gente vai ter 32 execuções paralelas, independentes, estão operando sobre dados diferentes, só que todas têm que estar executando a mesma instrução. E aí os warps são alocados para executar em um processing block. Como a unidade de despacho é comum a todos os threads do warp, todos vão ter que estar na mesma instrução. O register file, né, o conjunto de registradores, vai ser dividido. Cada thread vai poder acessar no máximo 255 registradores que foram alocados para ela. Não vai poder acessar registradores de outras threads. Porque senão teria que ter todo um circuito de controle aqui, contenção desses acessos para eles não conflitarem entre si. Então isso aqui na verdade é dividido entre as várias threads. E daí a gente tem essa limitação, né? Como todas as threads precisam estar executando, de um warp precisam estar executando a mesma instrução, se o nosso programa tiver if, por exemplo, a gente vai ter perca de desempenho. Quando a gente tem um if aqui que tem uma condição que algumas das threads entram nessa condição e outras não, a gente fala que o warp divergiu. O que isso significa na prática? A gente vai ter lá o nosso processing block com um monte de unidades lógicas aritméticas. E algumas delas vão ficar ociosas enquanto processam os threads que entraram no if. Depois que elas acabarem, as que processaram o que estava aqui dentro vão ficar ociosas, esperando as outras processarem o else do if. Então a gente vai perder paralelismo. Então isso aqui é uma das limitações dessa arquitetura de GPU. Como a gente tem uma unidade de despacho, que é o nosso circuito de controle que é comum a todas essas ALUs, ele não vai conseguir controlar cada uma delas independentemente para poder manter esse paralelismo aqui no caso de ifs. Isso melhorou um pouco nas arquiteturas mais recentes, por exemplo, a arquitetura Volta, daquela GV100, mas não tem o que fazer. Se a gente não tiver um circuito de controle independente para cada LU, a gente vai perder paralelismo. Tá? E daí, se a gente passar a ter um circuito independente, não vai ser mais uma GPU, não vai ter vantagem nenhuma com relação a uma CPU. Mas o que acontece de diferente na arquitetura Volta é que ele não precisa esperar o if inteiro terminar antes dele processar o else, ele consegue intercalar.
Então ele consegue, por exemplo, processar aqui a primeira parte das threads que entraram no if, depois a primeira parte das threads que não entraram, que foram para o else, e depois ele intercala, ele volta a processar a segunda parte das que entraram no if, depois a segunda parte das que não entraram, e aí depois que termina tudo ele consegue executar o que está aqui fora e eventualmente convergir de volta. Por que isso é importante? Porque de repente algum desses blocos aqui A, B, X ou Y pode estar fazendo, por exemplo, um acesso à memória que não é muito regular, né? E daí esse acesso à memória pode ter mais latência do que os outros. Se fosse nas arquiteturas anteriores, isso ficaria parado por mais tempo, né? Que ele não conseguiria pegar e passar aqui para o else. Então, outra diferença que a gente viu naquele desenho, lá no início, era aquela questão de que as GPUs dedicam menos espaço para cache, né? Mas com menos. Então vamos comparar aqui uma arquitetura de CPU bastante recente, Intel Tiger Lake, com uma arquitetura recente de GPU, né? Então, nessa CPU aqui da Intel, a gente tem dois níveis de cache que são de cada core, né? Eles não são compartilhados entre os cores, que são esse primeiro nível de 80 kilobytes e o segundo nível de 1,25 MB. Cada core tem esse tanto de cache de nível 1 e de nível 2. E a gente tem um cache de nível 3 que é compartilhado entre todos os cores, que é de 24 MB. Se a gente for comparar isso com uma GV100, ela tem esse cache compartilhado, que é de cerca de 6 MB, então já é bem menos do que esses 24 MB aqui. E daí os caches que ela tem dentro dos SMs já são menores do que esse cache de nível 1 que a gente tem aqui na CPU, né? E dentro do Processing Block, menos ainda. Então a gente vê que ele dá bastante ênfase aqui para cache de instrução, que realmente é importante, porque se as instruções do código que a gente está executando não tiverem todas dentro do cache, ele vai ter que buscar isso da memória principal, e isso daí pode acabar atrapalhando a GPU de conseguir buscar os dados que ela precisa para fazer as operações. Então a gente vê aqui que tem mais níveis de cache de instrução do que níveis de cache de dados. Então ele dá uma certa ênfase para isso. Mas a ideia da GPU é que ela dependa menos do cache para buscar os dados por causa dos padrões regulares de acesso à memória. Então por isso que tem menos cache. E por fim, um detalhe importante é que as instruções que fazem operações aritméticas nas GPUs, elas têm bastante latência. Então se a gente olhar aqui, por exemplo, na arquitetura volta, instruções que fazem operações com inteiros, tem essa latência aqui de 4 ou de 5 ciclos, dependendo da operação. Essas que fazem operações com ponto flutuante de precisão half, né? Precisão dividida, tem latência de 6 ciclos, e essas de precisão dupla tem latência de 8 ciclos. Então é bastante latência, né? E como que a GPU tenta se livrar, amortizar essa latência? Bom, geralmente a gente precisa ter um número de threads em execução algumas vezes superior ao número de alus. Então a gente precisa ter vários warps, porque quando um warp estiver esperando o resultado de alguma dessas operações, aquele processing block ele pode passar para outro warp que está, por exemplo, trabalhando com outro pedaço de uma matriz ou de um vetor e executar essa mesma instrução.
Elas não vão ser executadas em paralelo, mas elas podem ser intercaladas, porque essas unidades lógicas aritméticas funcionam como pipeline, então elas podem ter várias operações pendentes. Com isso a gente consegue manter a taxa de processamento bastante elevada. Então, conclusões, as CPUs elas tentam obter um balanço entre latência e taxa de processamento, ao passo que as GPUs privilegiam a taxa de processamento em detrimento da latência. As CPUs elas tentam manter um desempenho aceitável na presença de padrões imprevisíveis de acesso à memória, embora localidade espacial ou temporal continuem essenciais para obter alto desempenho. Já as GPUs elas dependem bem mais de padrões de acesso à memória regulares para conseguir alimentar todas as ALUs com entradas e mantê-las ocupadas. Então a GPU ela tem memórias especiais, são memórias do tipo DRAM, mas elas têm características bem fortes de pipeline, e se os acessos forem regulares, elas conseguem fornecer os dados para o resto do circuito da GPU a uma taxa bastante alta para poder manter essas unidades aritméticas trabalhando. Mas se os padrões não forem regulares, não adianta muito. É aceito um certo nível de regularidade, desde que esses acessos se mantenham lá com uma certa localidade e caibam na cache. Mas, em geral, a gente depende bastante desses acessos serem regulares. E nas CPUs, em sistemas multiprocessados, diferentes threads podem estar executando códigos totalmente diferentes uma das outras. Então a gente pode escrever várias funções diferentes, mandar cada uma executar numa thread, e essas funções vão todas executar em paralelo. Em GPU a gente não consegue fazer isso, porque as GPUs reduzem a quantidade de transistores dedicados aos circuitos de controle. Isso só funciona bem se várias das threads estiverem executando exatamente a mesma instrução. Então, além da gente precisar mandar todas as threads executarem a mesma função, só variando os dados de entrada, elas precisam estar exatamente na mesma instrução. Elas não podem divergir com ifs, por exemplo, cuja condição seja diferente em uma thread ou em outra, porque isso vai reduzir o desempenho.